Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Luan e seja bem-vindo para a nossa videoaula de hoje. O nosso tema é o número 14, que é a trigonometria dos triângulos retângulos. Bom, o nosso grupo é composto por eu, Luan, o Eric e o Kevin. Então se preparem que vamos dar início à nossa videoaula. Bom galera, vamos começar a apresentação com um pouco de história. A história da trigonometria. A trigonometria nasceu na necessidade de entender os triângulos e medir coisas que não dava para alcançar. Por exemplo, tipo uma pirâmide, ou a distância até uma estrela. Os primeiros registros vêm lá da Babilônia e do Egito Antigo, onde eles já usavam triângulos para construir templos e pirâmides. Mas quem deu nome e organizou mesmo foram os gregos, especialmente Hiparco, por volta de 150 a.C., considerado o pai da trigonometria. Depois, os indianos e árabes avançaram muito no assunto. Foram eles quem começaram a usar os conceitos de seno. Na Idade Média, esse conhecimento chegou à Europa, e aí a trigonometria virou base para a navegação, astronomia e, mais tarde, engenharia. Hoje, ela está em todos os lugares, desde GPS do celular até gráficos de ondas sonoras e projetos de engenharia. E essa foi a história básica do que é e como surgiu a trigonometria. O que é seno, cosseno e tangente? Então, galera, vou falar aqui agora para vocês brevemente o que é seno, cosseno e tangente. O seno é a fração que compara o cateto oposto, o lado que fica de frente para o ângulo, com a hipotenusa, o maior lado do triângulo. O cosseno compara o cateto adjacente, o lado colado no ângulo, com a hipotenusa. E a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Resumindo com aquela famosa frase: seno é igual oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é igual a adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente é igual oposto dividido pela adjacente. É como se cada um fosse uma forma diferente de enxergar o mesmo ângulo dentro do triângulo. Mas isso será aprofundado mais para frente no vídeo. Bom, vou falar agora das características de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é conhecido por ter um ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto, e os outros dois ângulos formados juntos têm que somar 90 graus, porque são ângulos complementares. Esta prioridade fundamental é o que define um triângulo retângulo e o diferencia de outros tipos de triângulo. Vamos agora abordar as relações métricas do triângulo retângulo, especificamente o Teorema de Pitágoras, um dos princípios fundamentais da geometria, que estabelece uma relação crucial entre os lados de qualquer triângulo retângulo. Ao analisar um triângulo retângulo, identificamos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e os catetos, os dois lados que formam o ângulo reto. A hipotenusa, sempre o lado mais longo do triângulo, é representado pela letra A, enquanto os catetos são designados pelas letras B e C. Esta nomenclatura é essencial para compreender e aplicar corretamente o teorema. A fórmula do teorema é expressa por B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A ao quadrado, o que significa que a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Esta relação matemática elegante tem aplicações práticas em diversos campos, desde a engenharia até a navegação. Eu vou falar para vocês agora, pessoal, o que diferencia o Teorema de Pitágoras da trigonometria do triângulo retângulo. O que diferencia um do outro são os ângulos. No teorema, a gente usa os lados. Já na trigonometria, utilizamos os ângulos. Bom, vamos relacionar os lados com os ângulos. Temos os catetos, oposto e adjacente, cuja denominação depende do ângulo que tomamos como referência. O cateto oposto é sempre aquele que se opõe ao ângulo que tomamos como referência, enquanto o adjacente é aquele que está junto a esse ângulo, aquele que está encostando nele. A hipotenusa sempre está posicionada em frente ao ângulo reto. Ela é oposta ao ângulo reto de 90 graus. Pessoal, eu vou falar para vocês sobre as razões trigonométricas. A razão significa uma divisão,
e a trigonométrica é porque vamos utilizar o seno, cosseno e a tangente. Bom, para fazer essa razão trigonométrica, vamos pensar assim: seno sempre vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno sempre vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente sempre vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Um bom macete para lembrar isso, galera, é muito simples. É uma frasezinha que vai ajudar muito você na hora da prova, na hora que você não vai ter decorado a fórmula, mas você vai lembrar dessa frase. Bom, seno é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. C-O-P por H. Ou seja, se você colocar um i do lado desse H, fica corri. O cosseno, CA por H, você coloca o i do lado do H de novo, fica cair. E a tangente é só você ler como se fosse aquele refrigerante famoso, Coca. Ou seja, corri, caí e tomei Coca. É uma frasezinha que parece besta, mas ajuda muito na hora da prova. Bom, galera, eu vou falar para vocês aqui agora mais uma parte muito importante, que são os ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? São aqueles ângulos especiais que aparecem tanto na matemática que a gente até decora os valores de seno, cosseno e tangente deles. Vou ensinar a vocês como memorizar a tabela dos ângulos notáveis, que são os ângulos 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tem um videozinho muito famoso na internet, que é uma musiquinha que um professor fez e que ajuda muito na hora de você decorar e montar a tabela. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Demorou, galera. Beleza, mas falamos e agora vamos dar exemplos aqui com duas questões. Uma questão é do Provão Paulista e a outra questão é do Enem, onde vamos utilizar o que aprendemos no vídeo de hoje. Bom pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido a matéria. Agradeço muito pelo tempo de vocês. Obrigado e até a próxima.